Olá, meus amigos e minhas amigas. Que alegria iniciarmos o programa semanal Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, com a minha apresentação, André Luiz Chiarini Vilar. Nesta temporada, estamos estudando o livro Na Era do Espírito, livro que tem a sua primeira parte de cada capítulo, preâmbulo de Chico Xavier sobre a recepção da mensagem de Emmanuel, a segunda parte é a mensagem de Emmanuel e a terceira parte é uma página escrita por irmão Saulo, que é o pseudônimo utilizado pelo grande espírita, filósofo espírita, jornalista José Herculano Pires, um dos tradutores da codificação de Allan Kardec. É muito bom estar na sua companhia e eu rogo que o nosso estudo de hoje possa ser amparado pelos bons espíritos. Mas como fazemos habitualmente neste projeto, vamos iniciar com uma prece. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, vamos agradecendo ao nosso Divino Mestre, ao nosso Divino Amigo, pela oportunidade que estamos tendo. Vamos agradecendo pelo conhecimento que hoje nos abre portas que antes não imaginávamos, não conhecíamos e que hoje temos a felicidade de aprender e de conhecer. Ao Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC, possa nos envolver carinhosamente e que possamos, ao término do estudo de hoje, ter uma compreensão mais dilatada a respeito dos ensinos de Jesus, das obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. Mestre amado Jesus, que a tua doce e suave paz nos envolva hoje e para todo o sempre. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos hoje iniciar o capítulo 3. O apego afetivo é o tema do capítulo. Então, diz Chico Xavier em carta, em correspondência ao professor Herculano Pires. Em carta, Chico Xavier explica-nos os antecedentes da mensagem referente ao apego afetivo no meio familiar. Então, aqui é um outro problema muito sério também. Se o desapego, como temos visto por parte de muitos filhos, deixando os pais nos lares de idosos, abandonando-os e seguindo a sua vida, é um grande problema, o desamparo, o desamor, o desapego. Será que o apego excessivo também não pode ser um prejuízo para nós mesmos? É sobre isto que nós vamos começar a partir de hoje a ver. E não terminaremos hoje. Continuaremos a ver nas próximas semanas. Agora diz o próprio Chico, na noite anterior a uma de nossas reuniões públicas, estivemos juntos, provavelmente umas 50 pessoas, num encontro amigo dedicado ao culto do Evangelho no lar. E o assunto dessa reunião doméstica foi a dificuldade para nos separarmos dos laços de família, quando os entes amados escolhem caminhos diversos dos nossos. Então Chico Xavier está dizendo, olha, evangelho no lar numa casa com 50 pessoas. Então o Chico estava numa casa em que reuniu um número de 50 amigos para realizar o evangelho no lar. E ali o assunto girava em torno dos caminhos diferentes que os familiares seguiam. Então, dentro de uma mesma família, um é espírita, outro é católico, um é protestante, o outro é ateu. Dentro de uma mesma família, um pensa de tal forma da política, o outro pensa de outra forma, e vão casando e vai trazendo os agregados juntos para a mesma família. Então, como é que fica? Tem aquela questão de quando o filho vai estudar fora, e tem a necessidade de mudar de cidade, mudar às vezes até de estado, ou vai fazer um intercâmbio fora do seu país de origem. Então é sobre esta questão que nós vamos ver um pouquinho hoje. Continua. Como era natural, o tema foi ardentemente debatido.
E na noite seguinte, antes da sessão pública, associando-se-nos irmãos de outras localidades, o assunto prosseguiu. Então, na noite anterior, havia sido feito um evangelho no lar, em que o tema foi esse. Já no dia seguinte, numa reunião no Centro Espírita com Chico Xavier, Emmanuel continuou inspirando para que os trabalhos girassem em torno deste assunto. E continua o Chico. Iniciadas as nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 9 do capítulo 14º, claramente colocado nas apreciações em foco. E ao fim da reunião, o nosso abnegado Emmanuel nos deu a página intitulada Desvinculação, que envio ao caro amigo, na esperança de que ela nos sirva aos estudos e reflexões habituais. Então vamos aqui fazer um parênteses para analisarmos um pouquinho. O capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo é honra teu pai e a tua mãe. O honra teu pai e a tua mãe, que nós temos conhecimento, remonta à antiguidade com Moisés. Moisés viveu 1500 anos antes do Cristo, portanto, mais de 3.500 anos antes da data atual. E quando ele sobe no Monte Sinai, inspirado pelos bons espíritos e traz o decálogo para nós vemos com maestria e espiritualidade já colocar o item 4º dos 10 mandamentos como honra teu pai e a tua mãe para teres uma vida dilatada sobre a terra que o teu Deus há de te dar. Há 3.500 anos nós já lidamos com honra ao pai e honra à mãe. Agora, pode ser que remonte ainda de um passado que a história não narrou. Fato é que há mais de 3.000 anos nós estamos com esta máxima. Em muitas oportunidades, nosso Senhor Jesus Cristo referendou o 4º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Recentemente, numa sessão pública do CEPAC, nós estudamos aquela passagem bíblica em que Jesus e os seus companheiros chegaram famintos. E os discípulos já logo foram sentando em torno da mesa, sem lavar as mãos, sem o pequeno banho, sem nada, e já foram pegando o alimento, estavam com fome. E um dos fariseus chega para o Senhor e fala: Senhor, os teus discípulos não respeitam nem os mandamentos. E aí Jesus falaram com ele asperamente, Jesus falou com amor, mas falou áspero também. Olha, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai da boca do homem. É isso que faz o homem imundo. Porque o que entra pela boca, nosso corpo vai fazer a separação do que serve e do que não serve. O que não serve será lançado para fora naturalmente. Agora, o que sai da boca mata, o que sai da boca gera homicídio, o que sai da boca gera suicídio, o que sai da boca gera separações. É aí que gera o problema. E aí Jesus fala assim, já que querem ser puritanos, mais importante do que lavar as mãos é honrar pai e mãe. E aí ele vai dando um monte de ensinamentos que ficam marcados na história. Então, o honrar pai e o honrar mãe é um princípio divino, é um princípio básico para todos que querem chegar bem no mundo espiritual. Quantas vezes tenho conversado no nosso trabalho mediúnico com companheiros que foram espíritas e estão na pátria espiritual, estão dizendo assim: eu me arrependo do comportamento que eu tive. Tinha um bom conhecimento, era conhecido em toda a região, as pessoas iam me ouvir, mas eu não fui bom com os meus familiares e hoje eu sofro pelo processo da consciência.
Então eu me pergunto também, será que se eu falecer hoje, desencarnar hoje, será que eu fui minimamente um bom filho? Um bom marido? Um bom pai? Um bom irmão? Um bom neto? Um bom amigo deles? Ou será que eu lavei as minhas mãos? Será que eu terceirizei trabalho para os outros? Será que eu abandonei o compromisso que me cabia? Então, como é que nós nos comportamos? Como é que nós lidamos com os títulos que Deus nos emprestou? Pai é um título emprestado. Mãe é um título emprestado. Quando eu desencarnar, os meus pais também no mundo espiritual passarão a ser meus irmãos de caminhada, porque o meu pai de hoje pode ter sido meu filho no ontem. A minha mãe de hoje pode ter sido a minha esposa, minha filha, minha avó, minha parente no ontem. Os papéis vão mudando conforme a conveniência daquela existência. Nenhum papel é eterno, eu vou ser sempre pai de fulano, eu vou ser sempre filho de ciclano. Perante a lei divina, não é assim que funciona. Estamos aqui para aprendermos mutuamente. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros e a desenvolvermos a afabilidade, a doçura, a responsabilidade e o trabalho que hoje nos chega. E no segundo momento, nós vamos iniciar, não terminaremos no programa de hoje, iniciar a mensagem de Emmanuel chamada desvinculação. Mas antes, vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então hoje, nesse momento, já vimos a parte de Chico, em que ele nos fala os bastidores da mensagem, e hoje nós vamos ver a mensagem, começaremos hoje e concluiremos no nosso próximo programa. Desvinculação. Diz Emmanuel, para muitos companheiros na Terra, a desvinculação no campo afetivo é prova difícil. Desligamento do grupo familiar, distância da convivência, hora da diferenciação de alguém perante outro alguém. Então, aqui Emmanuel nos fala que desvincularmos não é fácil. Hoje a psicologia já nos fala do ninho vazio, que a mãe sente quando o filho vai estudar fora de casa, ou quando o filho casa, ou quando o filho, por qualquer motivo, ou a filha tem que sair de casa. E é interessante porque nós nos preparamos para ser pais, mães, mas nós não nos preparamos para ver que aquela criaturinha que cresceu no nosso colo, um dia vai crescer, um dia vai ser adulto e um dia vai ter a sua própria família. Nós não preparamos para isso. Eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre isso. Minha filha tem pouco mais de 7 meses. E eu e a Carol, eu já falo para ela, Carol, nós temos que nos preparar, porque nós estamos criando uma filha para o mundo. Vai ser sempre a nossa filha nessa existência. Mas amanhã ela poderá morar em outro lugar. Amanhã ela poderá ter compromisso em outra cidade. Amanhã ela poderá ter compromisso com uma pessoa. E hoje já temos que ser liberal também, não é? Não sabemos a opção sexual do filho que está em casa. Precisamos dar uma base moral, dar uma religiosidade, para amanhã, quando ela tiver a maioridade, não falar assim, eu não tive religião porque o meu pai não me deu. Eu não tive disciplina porque meu pai não me deu. E apenas um parênteses, há uns 10 anos atrás eu vi uma reportagem no Rio de Janeiro em que falava, por exemplo, de jovens do Rio de Janeiro de classe média alta e que estavam indo para os morros do Rio. E os jornalistas ficaram intrigados com aquilo porque saíam das suas mansões, iam para aquelas casas simplesinhas e eles não estavam entendendo por que isso estava acontecendo.
E pegaram várias jovens e perguntaram, olha, o que está acontecendo? Vocês vivem num verdadeiro palacete e vão para uma casa que não tem conforto, não tem nada? E as jovens diziam assim, pois é, não tem o conforto que tem em casa, mas lá nós temos disciplina. Em casa nós fazemos o que queremos, chegamos a hora que queremos, mandamos no que queremos, e no morro não, no morro tem hora para sair, tem hora para chegar, tem hierarquia, e isso tem nos ajudado muito. Então, às vezes nós imaginamos assim, mas é meu bebê. Peraí, vamos com calma. Já com 10, 11, 12 anos que vai entrando na pré-adolescência, já não é mais um bebê. Ele já tem que ter noção de responsabilidade. Dos 13, 14, 15 em diante, mais ainda. Nós precisamos preparar o nosso filho e a nossa filha para ser o futuro, o futuro de amanhã. É o nosso futuro. Se eles não aprendem em casa, aprenderão na rua. Só que eu posso ensinar o certo. O traficante não vai ensinar o certo. O bandido não vai ensinar o certo. O drogado não vai ensinar o certo. O alcoólatra não vai ensinar o certo. Então, se eu dou uma boa base, ele terá a chance de falhar, ela terá a chance de falhar? Pode, porque reencarnar não é fácil. Mas ele vai ter uma base. E precisamos nos preparar também, que amanhã vamos partir. Das maiores dores que nós podemos sentir é um pai e uma mãe enterrar um filho. Só que eu e a Carol conversamos muito disso também. Quanto tempo a minha filha ficará reencarnada conosco? Pela lógica, é para ela enterrar eu e a mãe dela. Mas será que ela não tem um compromisso kármico de 10 anos apenas? 15 anos? E ela vir a desencarnar antes de mim e da mãe dela? Será que nós já paramos para analisar friamente esse contexto? André, então quer dizer que você não vai sentir? Vou sentir muito. Vou chorar por muitos dias. Vou ficar muito triste. Só que Deus não erra. Deus é perfeito. Tudo tem a sua hora. Se o tempo acabou, é porque era para ser até ali. Não adianta eu achar culpado. Não adianta eu me aborrecer com Deus. Não adianta eu dar guarida para pensamentos que vão me levar para depressão, ansiedade e até pensamentos de suicídio. Minha filha não vai voltar. É dolorido muito. Talvez é um vazio que ninguém vai preencher. Mas foi necessário. Essa compreensão que o Espiritismo nos dá não é que nós nos tornamos frios, não. Mas nós passamos a ver que a vida, ela não gira no entorno do André. Às vezes a mãe querida parte, às vezes o pai querido parte. Estamos nos preparando. O avô, quantas pessoas não foram criadas pela dedicação de uma avó, de um avô, de um tio, e chega o momento em que eles desencarnam. O nosso corpo é uma ferramenta, estraga, envelhece, adoece, precisa de reparos, mas chega um determinado momento, não há o que ser feito. Nós temos uma única certeza, o espiritualista e o materialista, que um dia morreremos. É a única certeza que nós temos. E a visão espírita, por mais dolorido que seja, nos fala, o apego sim, desde que o apego não vire uma doença. Porque apego extremado é uma doença. Ciúmes extremado é uma doença. Eu tenho um ciúmes, é normal, salutar do nosso grau evolutivo. Agora, tem pessoas que matam por ciúmes, não é normal. Não é normal. Tem pessoas que não querem que os outros tenham uma rede social com medo da pessoa, ter um amigo e se encantar pelo amigo. Isso não é amor. Amor é liberdade. Isso é aprisionamento. Então o apego, eu sou apegado à minha mãe, eu sou apegado ao meu pai, eu sou apegado à minha esposa, eu sou apegado ao marido, eu sou apegado aos filhos. É salutar. Desde que isso não vire um problema, com consequências para nós e para aqueles que partiram.
Porque nós não imaginemos que aqueles que morrem perdem os sentimentos porque morreram. Nós temos às vezes aquela ideia, não é? Morreu, do outro lado está mais fácil de estar distante de nós, os familiares. Por quê? É como numa viagem. Eles fizeram uma viagem dimensional, mas a saudade carregam com eles onde eles estiverem. Por que para o desencarnado é mais fácil do que para o encarnado? Por que nós temos aquele orgulho e egoísmo de imaginar, para eles estão mais fáceis, porque estão na companhia do paizinho que já morreu, da vozinha que já morreu? Depende, às vezes não, às vezes a avó já reencarnou, o vô já reencarnou, às vezes a situação do nosso familiar é tão ruim que nem esses podem lhes ajudar. Então nós precisamos ter essa visão dilatada e não entrarmos nas dores, nos comprometimentos, nas dificuldades que apenas nos entristece, apenas nos adoece, apenas nos gera ressentimentos, porque daí eu vou lembrar, não é? Eu poderia ter feito, eu poderia ter falado, eu poderia isso, poderia... Não vale a pena entrarmos neste campo. E o último tópico que deixamos para hoje. Se te vês no momento assim, na posição de quem pode libertar associados de ideal e de afinidade, não hesites no bem por fazer. Aqueles que anseiam por independência e mudança, depois de te compartilharem a vida, são pedintes de tranquilidade e renovação. Não precisam tanto de teu ouro e assistência, nome e prestígio, rogando-te, acima de tudo, escoras de tolerância e bondade, a fim de que te possam deixar sem que o espinheiro da mágoa te nasça no coração. Então tem pessoas, não é? Tem pais, por exemplo, mães, que trabalham muito dizendo assim, olha, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. E esquecem de dar para o filho o amor, o carinho que também tiveram. Então nós temos que ver que nem sempre o nosso filho quer a nossa matéria, muitas vezes quer o nosso abraço, o nosso olhar, a nossa atenção. Vamos para a nossa prece de gratidão pelo programa de hoje? Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao nosso Divino Mestre pelo estudo que hoje ele nos apresenta, pela felicidade do conhecimento, pela felicidade da dádiva, pela alegria de chegarmos ao entendimento a respeito das dificuldades do distanciamento daqueles que amamos. Ajude-nos, Senhor, a suportarmos o fardo da vida, a não cairmos nas malhas da reclamação, da lamentação, da queixa, a não cairmos nas malhas da depressão, pelo sentimento e pela ausência daqueles que já partiram. Lembramos deles com muito carinho, com muito afeto, rogando aos bons espíritos que os abençoem e os amparem onde estiverem. Pedimos por nós também que estamos seguindo a nossa jornada evolutiva, que possamos encontrar a paz e a serenidade que tanto precisamos. Mestre de amor e bondade, não desista de nos apoiar. Há momentos em que o nosso orgulho grita, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso milindre. Mas somos crianças espirituais e estamos com muito desejo de aprender e de renovar. Senhor Jesus, continue nos envolvendo hoje e para todo o sempre. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, queridas amigas, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, em que eu agradeço muito a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, pelo espaço que estão me dando de semanalmente fazer parte deste projeto Jesus e o Espiritismo. Que possamos colher deste programa o entendimento, a mensagem e a reflexão. Espero todos na próxima semana para darmos continuidade com este tema fabuloso, desvinculação, mensagem de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier.
Muita paz a todos, muita luz e até o próximo programa.